Olá, colegas, eu sou o Moacir Darolta, agrônomo e pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, e também professor da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Eu vou mostrar para vocês, apresentar algumas experiências de circuitos curtos de comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos. Esse tema ele tem de circuitos curtos de comercialização ligados à agroecologia, à agricultura familiar, eles ganharam muita evidência nas discussões sobre segurança alimentar e desenvolvimento sustentável, ligados aí aos objetivos do desenvolvimento sustentável, sobretudo agora nesse período de isolamento e pandemia, onde os consumidores eles estão cada vez mais vigilantes sobre a importância de se conhecer a origem do seu alimento, o local onde foi produzido e a forma como foi produzido. Então essas experiências de circuitos curtos alimentares, elas vêm se multiplicando e ocupando espaços aí deixados pelo sistema de abastecimento dominante, que é normalmente em cadeias longas, aí, como por exemplo os supermercados. Então existem diferentes inovações, eu separei aqui 10 itens para você de um novo padrão alimentar que são ligados aos circuitos curtos. O primeiro seria essa cooperação social que existe, parcerias entre o produtor e o consumidor. Isso encurta as cadeias, deixando no máximo um intermediário entre o produtor e consumidor. Isso também associado à proximidade geográfica entre o produtor e o consumidor. Um segundo ponto é a reconexão entre a produção e o consumo, dando maior autonomia tanto ao produtor quanto ao consumidor e permitindo preços mais justos. Uma terceira questão é a intercooperação entre essas associações e redes de comercialização de alimentos. Isso é muito importante. Um quarto ponto seria a dinamização dos mercados locais, dando identidade para cada local e cada região. Um quinto ponto é a revalorização então dessas formas de produção mais sustentável, como a agroecologia e produção orgânica. Um sexto ponto que são produtos saudáveis, que dão maior resiliência alimentar. Um sétimo que favorece a inclusão desses agricultores menos favorecidos. Hoje, pelo menos 30% dos agricultores estão fora do mercado, dos agricultores familiares. Um oitavo ponto, essa questão da valorização, transparência com o consumidor é muito importante. Um nono ponto, a valorização da imagem, tanto dos agricultores quanto do meio rural, que nós temos que reforçar. E finalmente um décimo ponto é o protagonismo dos consumidores, aí, através de grupos de consumo e organização desses consumidores. Então essa mudança de padrão, de um padrão mais em cadeias longas para um padrão em cadeias curtas, ela permite essa inclusão de mais agricultores que estavam fora do mercado e vão permitir também dar mais escala, autonomia para esses produtores e consumidores. Isso é importante nessa interação com outros atores também, porque esse mercado curto, em cadeias curtas, ele é um mercado, é uma construção social que vai ajudar bastante no processo de transição agroecológica. Mas para garantir essa transição agroecológica, é importante, além dessa aproximação entre produtores e consumidores, considerar também uma rede de atores que fazem parte e instituições que fazem parte desse processo. Por exemplo, os extensionistas, eles têm um papel, a extensão rural tem um papel fundamental, a pesquisa ela precisa continuar sendo desenvolvida, adaptada aos agricultores familiares, o ensino, a universidade tem um papel importante, a sociedade civil, as certificadoras, as empresas privadas, as agroindústrias que fazem a transformação, além, é claro, que isso tudo pode ser gerido aí pelo poder público, Os governos eles têm um papel catalisador, facilitador e acelerador por meio de políticas públicas e legislações que permitem impulsionar esses mercados
e permite impulsionar a transição agroecológica e ajudar os agricultores familiares. A principal inovação, então, desses mercados circuitos curtos aí é realmente essa, que o consumidor ele poder conhecer com clareza, com transparência, da onde que está sendo produzido, quem que produziu, em que sistema está sendo produzido, como que é esse sistema de produção orgânica. Então isso é muito importante, né? Diferente, por exemplo, do anonimato dessas cadeias longas. Então a classificação desses tipos de circuitos curtos no Brasil, a gente tem aí vários canais, mas o importante, o primeiro é essa venda direta, em que o produtor tem uma relação direta com o consumidor. Depois nós temos a venda indireta, onde tem um intermediário entre a produção e o consumo, no máximo, né? Então isso que denota essas cadeias curtas e a interdependência entre esses atores. No Brasil, a maioria desses agricultores familiares aí que trabalham nesses circuitos mais curtos, eles têm trabalhado diversificado aí com basicamente três canais são os principais, que eu vou falar um pouco para vocês aqui. Esses canais, os três principais, nós temos o primeiro, as feiras de produtos diretos do produtor. O segundo são os mercados institucionais, as vendas públicas, através do programa de alimentação escolar e do programa de aquisição de alimentos. E um terceiro, que são as cestas ou sacolas, que são entregas em domicílio, aí, seja diretamente pelos produtores ou hoje muito através de pedidos pela internet, através de lojas virtuais, programas de aplicativos como WhatsApp, redes sociais como Facebook e Instagram, que tiveram aí um crescimento realmente muito significativo nesse período de pandemia e que devem continuar. Então percebe-se ainda inovações aí nas questões de organização de grupos de consumo responsável e vendas também via redes de circulação de produtos, que é muito importante aí para fazer essa ligação entre outras regiões e atender em diversidade com produtos diferenciados aí. A questão das feiras hoje, elas são um ponto principal, né? São as preferidas dos consumidores. Em todas as pesquisas que nós fizemos a gente vê isso, e é uma porta de entrada desses agricultores familiares. Para vocês terem uma ideia, existe um mapa de feiras orgânicas criado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que agora em 2020 identificou cerca de 790 feiras orgânicas ou agroecológicas no país. Mais de 100 cidades brasileiras, incluindo aí as 26 capitais. Então o estudo ele aponta um crescimento de 3,4 vezes nos registros dessas feiras, vem aumentando bastante, sobretudo entre 2015 e 2020, com destaque aí para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Então é uma tendência bem clara desse crescimento que vai continuar. Outra tendência é a formação desses grupos de consumo responsável que fazem a ligação entre o produtor e o consumidor. Alguns exemplos que existem no Brasil, o CSA, que são as comunidades que sustentam a agricultura. Aqui em Curitiba nós temos o projeto Cestas Solidárias, que é desenvolvido aqui pelo Centro de Agroecologia, com 50 grupos já. Em Florianópolis a gente tem as células de consumo responsável, com 12 grupos já organizados. Então existe uma experiência interessante que vem crescendo muito isso nos últimos 3 ou 4 anos. Porque, na verdade, nesses grupos a gente consegue um preço que ele é um preço bastante justo, um preço bem mais baixo, quando comparado, por exemplo, às feiras, mesmo as feiras orgânicas e outros mecanismos de entregas, e nem se compara então com os supermercados. Uma outra forma interessante que deve estar crescendo muito são as vendas na propriedade, em sistema de colhe e pague, por exemplo, que deve ganhar mais força, sobretudo após essa pandemia, e muito ligado também a circuitos de agroturismo e agroecologia comuns nessas áreas periurbanas e próximas às regiões metropolitanas. Um exemplo exitoso disso é a Associação Acolhida na Colônia, nas encostas da Serra Geral, em Santa Catarina. Essas lojas, também outras opções são o e-commerce, que cresceu bastante aí em alguns locais
dobrou as vendas, as entregas de sacola em função do isolamento social, e isso deve ser mantido também para os próximos anos. Então essa é uma outra questão da compra pela internet que deve ser mantido, mas a gente que tem comodidade aí para o produtor e para o consumidor sobretudo, né, e preços inferiores aí, até os bem inferiores aos supermercados. Mas entretanto essas modalidades de internet a gente deve ter atenção, sobretudo como consumidor, para que não hajam aí muitos intermediários entre o produtor e o consumidor, né? A gente considera um circuito curto, então no máximo um intermediário e que seja uma pessoa engajada. Um outro ponto a comentar são os mercados institucionais aí para merenda escolar, que tem crescido bastante e pode ter uma amplitude muito grande aí de acesso, sobretudo a esses estudantes. No Paraná, por exemplo, são 1 milhão de alunos e já foi conseguido colocar aí em torno de 8% de alimentos orgânicos na merenda do Paraná, com dados aí de 2019. Então é alguma coisa que vem crescendo bastante e bem interessante também, porque você consegue colocar essas cooperativas, várias cooperativas no Paraná, já são mais de 50 cooperativas que já trabalham com produtos orgânicos ou agroecológicos. Isso dá uma força para essas cooperativas aí, através de programas aí do governo que podem ajudar nesse processo de transição agroecológica. No Brasil, são cerca aí de 20 mil, né, estabelecimentos já certificados como orgânicos que podem estar participando desses mercados também. Bom, existem outras inovações interessantes que são esses circuitos de comercialização em redes, operado como o caso da rede Ecovida de agroecologia, que já fazem ligação com outras partes do país, a região sul, então ligando com a região sudeste e com a região nordeste. Todas as propriedades são certificadas e você consegue ter mais diversidade, ter outros produtos. Por exemplo, no sul, receber uma manga e mandar um outro produto aqui do sul mais para o sudeste. Nesse caso, em termos de distância, o circuito ele é considerado espacialmente estendido, mas ele pode ser considerado como um circuito curto porque ele vai ter apenas um intermediário, que são pessoas engajadas dessas cooperativas que fazem esses trajetos e que levam esses produtos numa distância aí, maior, acima de 150 quilômetros. Mas pode ser considerado um circuito curto no caso da avaliação de ter um único intermediário. Então, será que esse modelo é possível, um novo modelo de alimentação? Então, eu acho que os circuitos curtos, na verdade, eles têm trazido muitas oportunidades para mudanças de hábitos alimentares, para incentivo à educação para o gosto, para a alimentação de qualidade, para a organização e mobilização dos consumidores em formas inovadoras aí de apoio aos agricultores, como esses grupos de consumo que estão se formando. Campanhas para alimentação saudável são muito importantes, aí questionando sobretudo o uso de agrotóxicos, e nesse sentido a comercialização em circuitos curtos ela se constitui em uma experiência que pode ajudar muito a criar novas políticas públicas rumo a padrões mais sustentáveis de consumo. Entretanto, é preciso considerar que esse processo de empoderamento desses atores e tomadas de decisão e consciência dos consumidores é algo que ocorre num prazo um pouco mais estendido, mas isso é um processo educativo, isso é normal. Então, por exemplo, se nós consideramos a sazonalidade que existe aí dentro da produção agroecológica, o conhecimento disso pelos consumidores, ele é importante para apoio aos agricultores, para saber que existem dificuldades dos agricultores e dar esse apoio para os agricultores aí, e nesses períodos mais difíceis aí, sobretudo em períodos de seca como nós temos agora, ou em períodos de muito frio, em períodos de muita chuva, isso tudo o consumidor ele está sabendo, mais conectado com o meio ambiente, e pode ajudar
os agricultores. Então os resultados que nós temos visto nesses últimos 20 anos aí acompanhando, que a sinergia entre circuitos curtos, agricultura familiar e agroecologia, ela traz resiliência alimentar e pode ajudar a criar um novo sistema alimentar ecologicamente correto.